Jesus, nós queremos Te engrandecer nesse momento. Nós queremos elevar as nossas vozes, mas muito mais do que a nossa voz. Nós queremos elevar o nosso coração diante de Ti cheio de gratidão, porque o Senhor nos amou com amor eterno, e com cordas de amor o Senhor nos atraiu. Estamos aqui para celebrar nesse dia, para nos lembrarmos dessa obra tão gloriosa, tão maravilhosa, que é a obra do Calvário, quando o Senhor se entregou por nós naquela cruz, morreu no meu lugar, morreu a minha morte para me dar a sua vida. Ó Deus, porém, a cruz não pôde segurá-lo, a cruz não pôde detê-lo. O Senhor foi sepultado, sim, foi sepultado como o Senhor disse, mas o Senhor ressuscitou. Ao terceiro dia o Senhor ressurgiu dentre os mortos, e nós estamos neste lugar para celebrar, sim, a morte, mas celebrarmos a vitória sobre a morte, a ressurreição. Essa é a nossa bendita esperança. Então, Espírito Santo, que nesse dia Tu possas nos envolver, traz aqui essa alegria inexplicável, porque como que nós podemos nos alegrar num tempo como esse, num tempo de morte, num tempo de separação? Ah, Deus, é porque nós temos a esperança da ressurreição. Nós somos o povo que crê na ressurreição. Nós somos daqueles que não retrocedem. Não, nós não abrimos mão da nossa fé. Ainda, Senhor, que hajam adversidades, ainda que hajam obstáculos, ainda que hajam barreiras, ainda que hajam dor, sofrimento, mas nós seguimos firmes, ó Deus, crendo que aquele que morreu também ressuscitou, e todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão com Ele, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Recebe todo louvor, toda glória e honra. A Tua igreja entrega a Ti, através das canções, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, e a igreja do Senhor que se reúne neste lugar para celebrar a Ele. Diga amém bem forte. Então diga bem forte, diga glórias ao Pai, diga glórias ao Filho, diga glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte nesse lugar. Ele vive, Ele reina. Diga aleluia, diga glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo, ao Deus trino e uno, aleluia, invisível, mas real. A Ele nós damos todo louvor. Que bom que você está aqui. Que bom que você, esse dia, disse: olha, eu vou celebrar ao Senhor, eu vou estar na presença dEle para dar a Ele a glória, a honra e o louvor que é devida somente a Ele. Ele é digno, amém? Se você puder, eu gostaria de pedir que você desse um 360, por conta desse tempo, né? Eu até gostaria que você desse um sorrisinho, baixasse a máscara, mas acho que não é politicamente correto, nem convém. Mas vira aí, dá um tchauzinho para alguém perto de você, abençoa essa pessoa, e aí só depois disso você vai sentar, tá bom? Talvez tem gente aí perto de você que faz tempo que você não dá um tchau para ela, não dá um oi, não dá um joinha. Amém? Você já fez isso? Então pode sentar, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus, sobre toda a central, e você também que vai receber aí a partir da sua casa, de onde você estiver. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você crê e recebe? Amém. Que dia feliz, porém ao mesmo tempo estamos lidando, né, com essa, é uma ambiguidade, né, é um paradoxo. Esses paradoxos de Deus, eles mexem com a nossa cabeça, eles mexem, né? Porque em meio à morte há vida, em meio à morte há vida. A Páscoa é isso, a celebração da Páscoa nos mostra essa verdade de forma inequívoca, não é? Só houve a ressurreição porque houve a morte, só houve domingo da ressurreição, não é? Porque houve uma sexta-feira da paixão. Uma sexta-feira, e eu gostaria que você pegasse o Santo Livro aí agora. Pega comigo Evangelho segundo Lucas. A minha amada já até leu o texto, eu só vou dar uma lidinha rápida nele, e depois nós vamos pegar ali o texto de 1 Coríntios, mas agora eu quero que você pegue Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, os primeiros versículos ali, que minha amada já fez menção aqui no começo da celebração, né?
Eu quero que você pegue aí então agora, tá? Nós vamos ler a partir do verso 1, capítulo de número 24, é o último capítulo do Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, a partir então do verso 1. E eu tenho algumas palavras nesse dia para você, algumas, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas eu tenho algumas. Primeiro eu quero falar com as mulheres, que coisa extraordinária. Eu estava ali e veio essa inspiração e eu preciso falar algo direcionado para você, mulher. É o tempo que Deus vai levantar as mulheres. É o tempo que Deus vai levantar. Não é questão de melhor ou pior, não é? Mas é uma questão de fé, é uma questão de entrega, é uma questão de coragem, não é? Eu já tenho falado sobre esse tema já faz um bom tempo. Me desculpe os homens, e eu sou homem, e eu luto para resgatar aí a hombridade, né, a identidade feminina. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Houve um momento na história, e principalmente nesse momento de tanta angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento, quando Jesus morreu na cruz, e você vai ver claramente que os homens, eles se esconderam. Eles ficaram assim numa postura assim que é assustadora. Aqueles camaradas que andaram com Jesus pelo menos 3 anos, até um pouquinho mais de 3 anos, se esconderam, não é? Só que você vai ver que aos pés da cruz, embora também fale de João, não é? Aquele discípulo amado ali, mas você vai ver que tinha um grupo de mulheres ali que elas não saíram de perto de Jesus nem na cruz, nem naquele momento, elas estiveram ali. E no domingo da ressurreição, um milagre tremendo aconteceu. Eu tenho certeza que Deus queria resgatar a identidade feminina. Deus queria mostrar, a mulher tem valor. Jesus queria fazer isso, que a mulher tem um lugar especial, que desde o Éden, isso ficou maculado. Vocês já pararam para pensar que desde o Éden, a culpa ela é toda colocada nos ombros das mulheres? Vocês já perceberam isso? Desde o Éden. A culpa não foi da mulher, meu irmão. Adão não fez o que ele tinha que fazer, ele não cuidou da casa dele, ele não cuidou do jardim. Deus disse, você vai guardar teu jardim, você vai dominar. Ele não dominou, e aí depois ficou muito fácil transferir a responsabilidade e a culpa. Quem fez o hombridade aqui? Os homens estão aqui, que talvez estão assustados comigo falando esse tipo de coisa agora. Lembra do Dr. Cole ali no curso Hombridade, ao meu máximo, falando isso aí. As transferências de culpa terminam aqui. Porque o homem ele tem a mania de colocar a culpa na mulher. Eu muitas vezes boto a culpa na pastora, vocês não tenham dúvida disso. Eu não estou aqui para me esconder não. Quantas vezes? Por que você não fez isso? Porque não era tarefa dela, não era responsabilidade dela. Mas é muito mais fácil para mim dizer, mas você devia ter feito. Sexta-feira, eu acho que ou ontem, né? Tivemos uma DR rápida dessa aí. Tá? Ela falou assim, porque é sua obrigação, o problema é seu. Né? Mas é mais fácil. Transferir a culpa, a responsabilidade, não é? E é tremendo, porque no domingo da ressurreição, eu não sei se vocês sabem, eu não vou gastar muito, nós temos a ceia, vamos celebrar a ceia, né? Mas eu não sei se vocês sabem, o testemunho feminino, ele era algo sem valor algum, naquele tempo, naquela cultura, não havia valor algum, não é? Jesus ressuscitar, e as mulheres que foram ao sepulcro ali, e elas serem as testemunhas oculares disso, e elas saírem para divulgar as boas novas, porque a direção foi essa, vão e contem para todo mundo isso aí, conta lá para os desculpa, vocês estão entendendo, aqueles bundões lá escondidos, assustados, conta para eles, fala para eles que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele não está mais entre os mortos não é? E aí, queridos, é interessante que, imagine só, por que Deus fez as coisas dessa maneira? Por que foram mulheres que tiveram que serem as primeiras a entrarem ali? Eu acredito que Deus, a partir disso, Deus estava querendo equilibrar essas relações, que ficaram tão comprometidas durante tanto tempo. Eu não vou me afundar nesse negócio, mas eu acredito que o recado está dado. Mulher, lógico, existe todo o cuidado. Eu ouvi isso há 30 anos atrás e eu continuo acreditando nessa máxima, tá bom? Uma mulher, ela tem um poder de influência tremendo. Uma mulher, ela pode ajudar um homem, por isso que a Bíblia diz que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, fazer uma parceria, caminhar lado a lado, né? Há quem diga que Deus não tirou, as Escrituras dizem que Deus tirou a mulher
na costela do homem, do lado, não é? Diga-se de passagem, é a melhor carne que tem para comer do boi, né? É a costela, tá bom? Tem picanha, tem isso, tem aquilo, mas a costela é o melhor churrasco que existe. Então Deus tirou a melhor parte, né? A melhor parte. Por quê? Diz que se Deus tivesse tirado da cabeça, a mulher ia estar acima e ia mandar. Se Deus tivesse tirado da sola do pé, imagina se muitas vezes já é pisada, se foi tirada do lado. Imagina se tivesse tirado da sola do pé. Aí que não tinha jeito mesmo. Deus tirou a mulher da onde? Do lado. Até a palavra hebraica significa literalmente aquela que está em torno, em volta, aquela que está junto ali, né? É do lado. Não é maior, não é menor. É o quê? É igual. A gente tem dificuldade de dizer, que igual, pastor, você está doido? Não. Está na Bíblia. Para Deus não há homem, não há mulher. Romanos, Paulo fala isso, não há grego, não há romano, não há judeu. Para Deus não há homem e não há mulher. É igual. Mas igual em que sentido? Diferentes, mas iguais. Diferentes no sentido do papel, não é? A questão fisicamente falando, quando a Bíblia fala para o homem levar em conta a questão a palavra como fala... não é força física que diz o texto lá de Pedro, só a parte mais frágil, a fragilidade da mulher, não é? É óbvio, é uma construção diferente, até fisicamente, uma construção, né? Somos iguais, o homem e a mulher, não é? Porém, diferentes na sua construção. E eu creio que aqui em Lucas capítulo 24, você pegou aí, isso aqui é para mexer com você, mulher pega essa palavra para você, não tem nada para os homens, daqui a pouco eu pego vocês também, não tem problema, né? Mas olha que coisa tremenda, que diz aqui, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso 1, diz assim, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, quem? Então, mulherada, enche o pulmão aí, fala com sorriso debaixo dessa máscara, assim, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres, aí irmão, fica aí chupando o dedo, seu bunda mole, e é mesmo, tá? Tem uns aqui que eu vou falar para você, é vergonhoso, está precisando assim, tomar umas chibatas aí, para ver se acorda para a vida, porque tem uns que se escondem, uns preguiçosos, uns bundões, uns covardes, né? E é para doer mesmo, para doer, eu estou falando porque assim, eu vejo, aí é muito mais fácil, aí depois ainda fala que a mulher é o sexo frágil, frágil, né? Meu Deus do céu, vamos lá, olha lá, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Encontraram lá aquela pedra pesada, né? Foi arrancada, foi retirada. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não estava mais lá. O corpo de Jesus, aleluia. É domingo de Páscoa, amém, povo de Deus? Aleluia, é dia de celebração, dia feliz, não é? Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Ela não sabia o que fazer, cadê? Né? E aí, de repente, 2 homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Na verdade, 2 anjos, não é? Amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos? Aleluia, diga comigo, é Páscoa. Por que vocês estão procurando? Dentre os mortos aquele? Jesus está vivo. Jesus vive. A vida triunfou em meio à morte. Nós estamos muito tristes, porque agora, por exemplo, né? Chegou mais perto ainda, tinha morrido o pastor Robson foi aqui da nossa comunidade um tempo, não é? Frequentou a célula do reino, um querido, quem conviveu com o pastor Robson aqui? Olha lá, era um doce ou não era? Cara querido, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, puxa, oramos por ele, mas eu não entendo os caminhos do Senhor, querido, eu não tenho todas as respostas, nem é a minha função, você fala, mas você é pastor, mas, né? Mas eu não tenho todas as respostas. O coração doeu, entristeceu, eu falei, puxa vida, Deus, por quê? Porque um servo do Senhor estava num momento assim, uma igreja linda lá em Umuarama, ele começou do nada a igreja lá, uma célula que se transformou numa comunidade, um trabalho lindo sendo feito lá, e de repente, Deus
Então, Deus o tomou para si. Eu tenho me apegado a essas palavras. Por exemplo, Gênesis, quando diz que Deus se agradou de Enoque, né? E Deus tomou ele para si. Então, eu tenho falado, Deus, né? Eu estou acreditando que é isso. O Senhor está falando, eu quero você comigo. Então, eu estou te chamando, não é? Porque, como lidar com isso? Com a dor da separação, não é? Aí ficou a esposa, 2 filhos. Imagine só. Então já foi um choque. Aquilo foi algo assim que mexeu demais comigo, algumas pessoas aqui também, não é? Aí agora, não é? Lutamos em oração pela Laís. A Laís foi daqui também. Na hora que acho que a Rita colocou, né, Rita, lá uma foto dela na célula, fazia parte da célula das moças, né? Uma célula tão bonita ali que se reunia, e ela fez parte dessa célula, e colocou a foto. Na hora que eu olhei aquilo, falei, meu pai, a gente vinha lutando, sabe, em oração, clamando, não é? Profetizando vida, e ela então partiu. Como lidar em meio a esse tempo, amados, com essa dor da separação? Gente jovem, a Laís completou 30 anos lá, internada, 30 anos ela estava lá internada, não é? Pastor Robson tinha 1 ano mais velho que eu, se não me engano, 44 anos de idade. Imagina, o cara cheio de vida. E aí? Como que a gente lida com esse negócio? Então, a Páscoa é a lembrança para mim e para você de que a vida triunfa em meio à morte. Por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que está vivo? Sabe, eu não tenho dúvida no meu coração, eu não sou Deus, eu não posso dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno existe, tá, meus irmãos? Se você está sendo está sendo afetado com essa mentalidade pós-moderna, esse tempo que nós estamos vivendo, que não há céu, não há inferno, o diabo está muito feliz com você, ele está falando, nossa, entrou na minha, né? A Bíblia é clara, deixa eu lembrar algumas pessoas que estão aqui, que estão vivendo assim em cima do muro, estão numa postura assim, olha, que é muito, muito sério isso, né? Não é bem assim não, Deus é tão bom que, se imagina, ninguém vai para o inferno. Só lembre que Jesus falou mais do inferno do que no céu. Leia o Evangelho, que talvez você não está lendo a Bíblia, você está lendo um monte de coisa, como alguém que eu conversei essa semana, leu um monte de coisa, mas a Bíblia não está lendo. A palavra de Deus não está lendo, bons livros cristãos não estão lendo, mas o cara da moda aí, o livro, não é? Até não sei se anda lendo aí os 50 tons de cinza, né? Que tem alguns aqui que acham que é crente, estava lendo essas desgraças, mas está bom, não é? Esse é outro assunto, outro pôr do sol. Então assim, pessoa amada, começa a viver uma mentalidade que é totalmente contrária às Escrituras, já nem acredita mais naquilo que a palavra de Deus diz. Não, como a pessoa falando, né, alguém essa semana, não é bem assim não, você acha inferno? Sim, o inferno é real, Jesus falou dele, não se engane, querido. Mas você sabia que Deus não manda as pessoas para o inferno? Quem sabia disso aqui? Quem sabia? Então por que as pessoas vão para o inferno? Por decisão e escolha. O inferno não foi criado para o ser humano, a Bíblia é clara, o inferno foi criado para quem? Para Satanás e os seus demônios, diz a Bíblia. O inferno, ele foi criado para Satanás e seus demônios, as Escrituras. Jesus falou isso, não é o Claudinei, ainda bem, né? Ainda bem, para não sair daqui achando que eu sou fanático, extremista. Não, mas foi Jesus que falou. Só que infelizmente, por escolha, por decisão, porque rejeitaram o Filho de Deus, a Bíblia diz, as pessoas são condenadas ao inferno. Mas no meu coração, eu tenho tanta paz, tanta tranquilidade, porque a salvação ela é pela graça. Não vem de nós mesmos, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é por meio da fé. É a fé, queridos. Eu creio que Jesus se entregou por mim naquela cruz, eu creio que Ele morreu a minha morte, para me dar a sua vida, e aí quando a pessoa crê de todo o coração, e ela recebe a Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, Jesus vem viver nela, Jesus vem morar nela, através do Espírito Santo, e aí, chega um momento onde ela diz, a vida que agora eu vivo, não sou eu, mas quem vive mais, é Cristo. É Jesus que está vivendo em mim, começa a viver a vida de Jesus. Então eu creio, amados, que esses nossos irmãos, agora sim, eles estão vivos. Deus não é Deus de mortos, amém? Vocês lembram Jesus falando isso? Quando ele discute lá com os saduceus, discute assim, tem uma DR com eles lá, né? Ficavam pegando o pé de Jesus o tempo todo, com aquela conversinha mais idiota, e aí Jesus falou, vocês não sabem das coisas, vocês são errais, capítulo 22, versículo 29 do Evangelho segundo Mateus, Jesus, vocês estão errados por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, não conhece. Assim como muita gente até hoje, né, dentro do contexto da igreja, não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus falou, vocês estão errados, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos,
Os nossos irmãos estão vivos na presença de Deus. Ah, mas para nós eles estão mortos? Estão mortos, lógico. O que significa a palavra morte? Separados, separou da gente. Meu pai separou de mim, para mim ele está morto, separado, não é? Mas diante de Deus, eles estão vivos, vivos, aleluia. A vida triunfou em meio à morte, a vida venceu, querido. Eu estou triste, eu fiquei pensando, como que eu começo esse negócio para não ficar lá falando desses assuntos, e eu fiquei trabalhando ali, sabe, eu estou desde ontem meditando, falando, como que eu vou falar disso, sem trazer aquele peso, aquela tristeza no nosso coração, pela dor da separação, como? Não é? Porque eu estou triste, e como? Olha o paradoxo, tristeza e alegria, mas ao mesmo tempo, nós temos alegria, porque nós temos a esperança da ressurreição, aleluia. Nós somos o povo que crê, amados. Olha lá, pega o texto aí e continua comigo, não é? E aí depois eu vou ler com vocês, para a gente poder ceiar, eu vou ler com vocês o texto de 1 Coríntios, mas deixa eu só completar aqui. Então, disseram aqueles homens que são anjos, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia! Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Vamos nos lembrar, irmãos, se existe um tempo onde se faz imperativo mais do que nunca nos lembrarmos das palavras de Jesus, é agora. É agora. Até eu respondi lá no teu post, né, Rita? Eu falei, olha, para mim tem sido uma luta muito grande, mas eu tenho me apegado a essa verdade, eu tenho dito ela para mim o tempo todo isso. A minha esperança em Jesus não é só para essa vida. Eu quero que você pegue aí 1 Coríntios agora, eu vou ler com você, e você vai ver que esse texto fala literalmente sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12. Paulo vai tratar aqui desse tema tão profundo, tão valioso, que é a ressurreição. Olha o que diz o texto sagrado, a versão da minha Bíblia, é a Nova Versão Internacional, diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, né? Era um contexto daquele tempo, embora ainda exista isso, né? Paulo estava tratando especificamente daqueles dias. Tinha gente dizendo, não existe esse negócio de ressurreição não, né? Tentaram abafar o caso de todas as maneiras, inclusive, se vocês lerem o Evangelho, ali, segundo Mateus, está registrado ali, se não me engano, capítulo número 27, diz que até subornaram os guardas, sabe os caras que estavam cuidando lá do sepulcro, né? E aí teve aquele momento da ressurreição, os caras fugiram assustados, e aí subornaram os guardas para eles implantarem, né? Eu não sei se é verdade isso, mas diz que no sistema socialista, comunista, não sei se foi Stalin, quem foi, mas diz que uma mentira repetida várias vezes, que é uma frase que foi, pelo menos é atribuída a algum deles aí, diz que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Então fala assim, é o seguinte, diz que receberam grande soma de dinheiro para sair dali e falar, sabe o quê? Digam que os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo dele, esconderam o corpo dele, para falar que ele ressuscitou. Olha isso, queridos, e diz que essa mentira ficou sendo divulgada lá, ficou sendo propagada. Olha que coisa, uma mentira repetida, e vocês acreditam que até hoje tem gente que fala essa sandice, não, que isso aí é nada, isso é história, até pode acreditar que Jesus existiu, pega meio acadêmico, é uma vergonha, irmãos, meio acadêmico, gente inteligente para algumas coisas, mas para outras são uns asnos, gente que tem doutorado, pós-doutorado. Agora eu conversava com a minha amada agora de manhã, uma pessoa que a gente tem tem que ter um certo contato, sabe, porque tem uma graduação, né, na área lá, mas a pessoa é ateu, acha que é sabe, o suprassumo. Não, imagina, fez uma graduação, imagina 4 anos na UEM, 4 anos no Sesumar, né, virou assim meu Deus do céu, que coisa, amados, que coisa, não é? Essa mentira prevalecendo até hoje. Jesus não ressuscitou não, Jesus está vivo, querido, Jesus reina, Ele está vivo, mas eu quero uma prova, oh meu Deus do céu, que coisa, sabe, a gente muitas vezes esbarra com as situações assim que você fala, Jesus, põe tua mão, porque se eu colocar a minha,
né? A pessoa acha que está na crista da onda. Que coisa! Amado, recebe a palavra de Deus no seu coração. Se você quiser estudar um pouquinho mais, é possível você mergulhar através das Escrituras e da história. Você vai falar assim, poxa vida, né? Há mais prova de que existe um Deus, há mais argumentos que existe um Deus, do que de que não existe. Até tem um livro maravilhoso de um doutor em filosofia, pós-doutor em filosofia, que o nome do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu, porque tem que ter uma fé gigante para ser ateu. Você tem que ter uma fé, mais fé do que nós temos, nós que estamos aqui falando que Jesus ressuscitou. Imagina, falando de ressurreição, tem que ter mais fé para acreditar que não existe Deus do que para acreditar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa, amados. Então, olha, se há isso aqui naquele tempo acontecia, infelizmente acontece ainda hoje. Alguns dizendo que não existe ressurreição dos mortos, né? Verso 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, presta atenção, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, queridos, a nossa fé é inútil. Né? Vou rapidamente, né? Eu e minha amada conversávamos sobre uma situação. Vocês já perceberam que de alguns anos para cá, a cristandade, a igreja, ela tem invertido alguns valores, né? Algumas coisas que são demasiadamente importantes. No calendário cristão, querido, não existe nada mais importante do que a Páscoa. Só que vocês já perceberam que hoje a Páscoa parece que ficou meio de lado, né? O significado da Páscoa, o que é a morte, né? O que é o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque isso mexe demais com a gente, né? Se Jesus pagou um preço desse pela minha vida, pagou um preço desse pela sua vida, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu preciso dar alguma resposta para Deus. Eu não posso sair daqui nessa manhã, como a pastora falou, como se o sacrifício de Cristo fosse qualquer coisa, qualquer porcaria, né? Eu tratar o sacrifício de Jesus dessa maneira, sair daqui, cumpri a minha obrigação, fui lá, né, cantei 5 músicas, ouvi uma pregação lá, o pastor estava mais empolgado e tal, e vou embora e vou viver a vida do meu jeito. Não, a coisa não é assim. Isso tem que me levar realmente a uma reflexão profunda e a um compromisso, a uma entrega. Deus quer uma resposta de cada um de nós aqui. As desculpas acabam, querido. Imagina só, mediante o sacrifício de Jesus, não tem desculpa. Mas eu não estou legal, mas eu não estou bem, mas eu perdi o meu emprego, mas eu estou isso, mas eu estou aquilo, sabe? As desculpas, elas se tornam, elas apequenam. Qual a desculpa que você estava dando? Qual era a desculpa que você estava, o argumento que você estava usando? Então é isso, nós precisamos parar. E aí você olha para esse momento que nós vemos, aí o Natal virou a bola da vez, né? Natal é fé, lógico, quem não quer encher o bucho? Desculpa, mas, né? Bota as luzinhas brilhantes, Jesus nasceu. Meu irmão, é algo tão sinceramente, vocês sabem disso, e eu não vou entrar por esse caminho, é algo que, pelas Escrituras, nem é algo tão valorizado, vamos dizer assim, não que não valorize o nascimento de Jesus, mas você pode ver que nunca na história do cristianismo primitivo, nunca foi algo celebrado. Pega Atos, se fosse algo tão importante, ali tem 30 anos de história da igreja nos 28 capítulos de Atos, se você pega ali, querido, né, qual o dia que você vê? E os discípulos se reuniram, a igreja se reuniu para celebrar a festa do nascimento de Jesus. Leia! Só que isso confronta tanto a gente, mas sabe por quê? Porque é mais fácil. Você não precisa lidar com algumas coisas, você não precisa encarar algumas coisas. Porque quando você fala de morte, sacrifício, morte de Cristo, sexta-feira da paixão, aí a coisa pega para o nosso lado, sim ou não, povo de Deus? Aí a coisa me confronta. Então eu preciso tomar uma decisão, Agora, né, Natal não, Natal é Coca-Cola, né, irmão? Natal é árvore de Natal e uma estrela lá na ponta, né? E aleluia! Né? Paz na terra aos homens de boa vontade, né? Cantam umas musiquinhas e tá bom, mas entenda uma coisa, que para nós, a igreja de Jesus, o valor, o sentido está na morte e na ressurreição de Jesus.
Porque se Jesus não morreu, ou se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã. É isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto. Está falando assim, mas, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação como ela é inútil, e também a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Se é mentira, não estamos lutando contra Deus, se realmente Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Agora presta atenção, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Preste atenção no verso 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Você está entendendo? Se Jesus não morreu e não ressuscitou dentre os mortos, que nós ainda estamos debaixo do cativeiro do pecado. Qual a garantia que você, nós temos de que nós somos libertos das cadeias do pecado? Qual é? É que Jesus morreu e ressuscitou. Entenda uma coisa, a convicção, a fé que nós temos na nossa salvação, perdão, que é a remissão dos nossos pecados, toda a nossa fé, ela está calcada nessa verdade. Ela não está calcada, se Jesus apenas tivesse vindo, o menino Jesus nasceu, como alguns gostam de falar, o menino Jesus nasceu, e apenas tivesse nascido, e vivido uma vida aí, sei lá, e ele não tivesse morrido e ressuscitado entre os mortos, não teria sentido. É por isso que Jesus veio para isso. Jesus veio para morrer no meu lugar. Jesus veio para morrer no seu lugar. Ele veio para morrer a minha morte, a sua morte, para nos dar a sua vida. É somente por meio da morte e ressurreição de Cristo que você, que nós temos o perdão dos nossos pecados. É somente. Não há outro meio, não há outro caminho. E é isso que Paulo está explicando aqui para a igreja de Corinto, para a igreja de Corinto. Ele fala, então, queridos, se neste caso, presta atenção, é inútil, é a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em seus pecados. Aí ele diz, neste caso também, os que morreram em Cristo estão perdidos. Os que morreram, qual é? Qual é a garantia? Qual é a perspectiva que eu posso encarar e olhar para frente e dizer assim, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio que aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas estão na presença de Deus, há um céu, há uma casa, que Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu estou indo preparar o lugar para vocês, e ele falou, e eu vou voltar para buscar vocês, eu vou voltar, já tem voltado para alguns, já voltou para alguns, de que maneira? Através da morte natural, e a consumação mesmo vai se dar quando? Quando ele vier buscar a sua igreja. Se Jesus voltasse agora, irmão, se Jesus viesse buscar a sua igreja, como que está aí? Como que está a tua vida diante de Deus? Ou, não quero pesar porque não é o sentido, mas, se você de alguma forma aí sofresse a fatalidade de hoje partir desse mundo, morrer, e aí? Como que está? Se tua vida está na presença de Deus, você recebeu a graça de Deus pela fé, você recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, você entregou sua vida para Ele, a sua vida é totalmente dEle, você tem certeza, pela fé, porque certeza é fé, que o teu nome está escrito no livro da vida eterna, você tem certeza? Jesus viesse agora para você, ou se Ele viesse agora para todos nós, a igreja, você tem convicção? Pela graça sois salvos. Você recebeu essa graça? Você se identificou com a morte de Cristo, que Jesus morreu no teu lugar? Você se arrependeu dos seus pecados, porque foi por causa dos seus pecados, dos meus pecados, que Ele morreu naquela cruz. Você se arrependeu? Você se voltou a Deus, se converteu, mudou de direção? Opa, esse caminho aqui de pecado que eu vivi, que eu andava, esse caminho aqui, foi Ele que fez com que Jesus morresse na cruz no meu lugar. Foi Ele. Então eu me arrependo. E se eu me arrependo de algo, tem que ter mudança. Irmão, eu não consigo entender, como a pastora citou aqui, esse evangelho que está aí na moda, que as pessoas não precisam mudar de vida, igual ela citou lá o caso do pregador famoso, essa semana falando que não tem problema quais camas você anda dormindo, falando literalmente sobre viver uma vida de adultério, quais carreiras você anda cheirando, ou seja, o cara continua usando droga. Deus é bom, você acha? Ou seja, houve arrependimento? Porque arrependimento gera mudança de vida.
Sabe, queridos, eu já lidei com algumas situações aqui, na nossa comunidade, de pessoas que lutam com algumas áreas da sua vida. A área, por exemplo, uma pessoa que tem o vício, que é presa pelo vício. Eu nunca condenei ninguém, pelo contrário, quem está aqui sabe muito bem como eu lido com essas coisas, né? A maneira que eu lido, que eu trato, eu sei que é uma luta, eu sei que é uma cadeia, que você fica lutando contra ela, é algo muitas vezes que domina a sua carne, e eu sempre que eu lido com alguém que está batalhando nessa área, eu deixo muito claro, a pessoa às vezes tem até dúvida, fala assim, mas eu sei que está errado, Deus não se agrada disso e tal, e eu sempre falo para ela, olha querido, deixa eu te contar uma coisa, enquanto você estiver lutando, enquanto você não desistir, enquanto você falar assim, Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu quero te agradar, eu quero romper com isso, Senhor. Sabe quando Paulo fala aqui em Romanos, ele fala assim, o bem que eu quero eu não faço, você quer fazer o certo, você não consegue, aquilo te domina. Puxa vida, eu tenho assim tanta compaixão dessa pessoa, eu tenho tanta misericórdia dela. Imagina Deus, se eu, um reles mortal aí, um comedor de arroz e feijão, tem esse nível de compaixão e paciência, imagina Deus. Agora, queridos, vou falar rasgado com você, rasgado, né? Existem pessoas que elas desistem, elas voltam atrás, elas abrem mão daquilo que Deus tem para elas, é muito triste. Enquanto você lutar, querido, pode contar comigo, vamos lutar junto, você não está só não, nós vamos unir, vamos pedir para Deus levantar mais gente para estar lado a lado, e nós vamos lutar, todos nós lutamos, todo mundo que está aqui, até os mais santãos, tem uns santãos aqui que eu às vezes quando chego perto da pessoa, eu fico até constrangido, mas eu sei, todo mundo luta, por isso que eu conversava com alguém essa semana, se tinha alguém que podia subir aqui em cima, às vezes querer se colocar numa posição assim, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei mais, né? Vivo uma vida, né? Podia ser igual aquele fariseu que entra no templo, eu jejuo 2 vezes por semana, né? E faço isso, faço aquilo, não faço, pelo contrário, eu baixo para ficar assim, para conseguir me conectar com você, né? Para dizer, não, também amado, também luto, né? Olha isso, estamos aí, vamos lutar junto, né, para você falar assim, não, olha, está vendo, se o pastor está falando isso para mim, né, então eu vou também, eu não vou voltar atrás, eu não vou abrir mão, eu vou perseverar. Agora, é triste, queridos, quando alguém desiste, é muito triste, meu Deus, aí eu vivo um luto, tá? Vou contar uma coisa para vocês, pensa num luto que eu vivo, quando tem alguém que eu caminho junto, que eu, creio que, independente do que ele está passando, da luta que ele trava consigo mesmo, com a sua carne, né, com o pecado, e essa pessoa assim, ainda que muitas vezes ela tropece, caia, se arrebente, aí ela fala, não, eu levanto e falo, vou continuar, puxa, enquanto está lutando, eu falo, há esperança. Agora o dia que essa pessoa, ela abre mão, o dia que ela volta atrás, puxa, que tristeza que dá no meu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é pela fé, irmão. Nós não somos daqueles que voltam atrás para a perdição, diz lá Hebreus capítulo 10, os últimos versículos ali. Nós não somos 35, se não me engano, né? Nós não somos daqueles que voltam atrás, que abrem mão para destruição, para perdição, não, nós somos daqueles que nós lutamos, nós perseveramos. Lembra? Que eu sempre digo aqui, né, a fala não é minha, é do Dr. Cole, vencedores não são aqueles que nunca falham. Você vai falhar, meu irmão, eu tenho que te alertar disso, você vai falhar em algum momento, né? É uma pena, que dói, a gente sofre, puxa, eu não queria, igual a pastora citou aqui, pecado é um acidente, acidentou, a gente não quer, aconteceu, se entristece, pede misericórdia, se arrepende, volta para Deus, fala, Deus, põe tua mão na minha vida, se o Senhor não colocar a mão na minha vida, o que vai ser de mim? Se o Senhor não me segurar, não me sustentar, eu estou perdido, faça isso, e volte a lutar, volte a resistir, volte a falar, Deus, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, para encerrar aqui, queridos, para a gente poder ceiar, olha isso, quando Paulo fala, se é somente, que esse é o texto básico que eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração. Então ele fala, se neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Só que agora, essa palavra é o que tem me sustentado nesse tempo e eu quero transmitir ela para você. Versículo 19, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão.
Essa versão diz isso. Tem uma aí que diz assim: somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis, ou seja, uma pessoa que está em estado de extrema miséria, que você sente pena, compaixão. Se a nossa esperança em Jesus é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais dignos de compaixão. É o que Paulo está dizendo para nós aqui. Querido, nós somos o povo que crê. Você, eu, nós somos aqueles que creem. Nós cremos que Jesus, Ele morreu sim. Ele morreu naquela cruz no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu a minha morte, a sua morte. Mas Ele morreu para nos dar a sua vida. E assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a esperança. Essa é a fé que nos move. A nossa esperança em Jesus não é só para essa vida, não. Então eu posso afirmar com todas as letras. Todas as letras. Pastor Robson está vivo diante de Deus. A Laís está viva diante do Senhor. Né? E todos mais aí que eu não sei. A gente luta, a gente não quer. Por quê? Por que a gente não quer? Né? Que nem estava orando. Agora há pouco recebi uma mensagem do pastor Fábio Rafael, meu amigão. Orei tanto por esse menino, sou apaixonado por ele. Meu amigão mesmo, sabe? É um meninão assim que eu trato ele como se fosse, né, um irmão mais novo. Chorei diante de Deus, falava: Deus, por favor, meu pai, tem misericórdia, não leva ele não. Ele tem 2 meninas, a coisa mais linda, as meninas dele, é a esposa, tem a igreja lá. Senhor, tem misericórdia. Mas eu não sabia, no fundo eu não sabia. Era uma luta constante. Aí, graças a Deus, quando desentubou, eu falei: ufa, já começa a ter mais tranquilidade. Aí depois vai melhorando, aí agora foi para casa. Aí ele me mandou uma mensagem agora de manhã, falou: ô pastorzão. Falei: cara, te amo demais. Lutamos em oração e eu perseverei em crer. Mas eu tinha alguma certeza não senti, só a fé, irmãos. Não tinha garantia. E se Jesus levasse o pastor Fábio? Eu ia dizer: Deus não, Ele é bom, Ele continua sendo bom. Eu não sei, eu não tenho a resposta, não consigo traduzir, né? Mas eu continuaria crendo. Por quê? Porque a minha esperança não está só para essa vida. Eu encerro dizendo isso para você, e você que também está nos assistindo aí. Sua esperança é só para esse mundo? Você acha que a vida é só isso, irmãos? É desde o dia que você deu aquele primeiro choro lá, né? E a partir dali, mama, e aí começa, aí aprendeu a andar, aprendeu a falar, não é? E aí começou a vida, depois veio a parte difícil. A gente achava que difícil era quando a gente era criança e era adolescente, na casa do pai e da mãe. Agora que a gente está vendo o couro comer. Só eu que tenho essa impressão, você tem também. Eu era feliz e não sabia. Né? Tudo era muito fácil e ainda reclamava da vida. Meu irmão, que coisa. Cresceu aí, hoje está lidando com um monte de problema, e às vezes é o casamento, às vezes é a vida financeira, às vezes é tanta coisa, né? Às vezes é até o pastor pegando no pé lá e falando assim: ô meu irmão, você tem que andar direito, você tem que fazer as coisas. Por quê? Porque infelizmente, amados, a gente, lógico, hoje até existe aquela ideia de que todo mundo não presta, que nem o Maurício falou, por causa dos ruins, às vezes os bons sofrem as consequências. Infelizmente, você está vendo a tua responsabilidade, irmão? Você está percebendo? Por que a gente tem que dar bom testemunho? Porque as pessoas estão olhando para nós. Jesus disse: vocês são o sal. Se o sal não salgar, ele não presta para nada. Sabe para que ele vai prestar? Jogado fora e pisoteado pelos homens. Uau! Como é sério esse negócio? E ainda bem que foi Jesus que falou, não foi o Claudinei, né? Jesus que disse isso: o sal que não salga não presta, a não ser para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Então, queridos, precisamos caminhar com a vida assim, diante de Deus. Mas olha, tenha certeza que você tem o Espírito Santo. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem que ressuscitou? Diga: o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe ele de volta à vida. Você tem o Espírito Santo vivendo em você. E Ele aqui, é Ele que vivifica você, é Ele que traz a vida de Deus, aleluia. E essa é a nossa bendita esperança. Fique de pé, nós vamos orar agora. Eu quero abençoar a tua vida. É Páscoa, queridos. Hoje é uma celebração, que ao mesmo tempo que a gente lida com a dor, de perda, algumas tristezas, mas a gente tem alegria. A gente tem ao mesmo tempo alegria, porque nós cremos na ressurreição. A vida triunfou em meio à morte. A vida triunfou em meio à morte, aleluia. Jesus venceu, Jesus está vivo, e nós, todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Jesus, certamente ressuscitarão com Ele, aleluia. Eu creio nessa verdade. Se você de todo o teu coração crê, vamos falar com Deus aqui agora. Senhor, obrigado
Obrigado por essa bendita esperança que nos alcança nesse dia, que toca os nossos corações, toca as nossas mentes. A Tua palavra é a verdade e ela não pode mentir. Nesse domingo, Senhor, quando a Tua igreja se reúne para celebrar a morte sim, mas a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou. Nós não estamos aqui, Senhor, velando um morto, pelo contrário, nós estamos aqui para dizer, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nossos pecados sim são perdoados, porque Ele venceu a morte, nós também vencemos a morte, nós passamos da morte para a vida. E ainda que nesse tempo que tanto estamos lidando com a separação, com a morte de pessoas queridas, estamos lidando com o luto, mas ó Deus, nós como povo de Deus, nós lidamos um pouco diferente da maioria das pessoas, porque nós olhamos para a eternidade. Nós cremos que esses nossos irmãos, eles entraram pelas portas da eternidade, e eles estão mortos para nós, é verdade, separados da gente. A gente sente saudade, a gente tem memórias, lembranças deles, puxa vida, de momentos que tivemos juntos com eles. É como volta e meia estou lembrando do meu paizinho, e sentindo, chorando, porque é a lembrança. Mas eu creio, pela fé, que posso estar separado aqui, ele está morto para mim, mas Ele está vivo, Senhor. Essas pessoas estão vivas na Tua presença, eternamente, e lá não há mais choro, lá não há dor, lá ninguém precisa ser entubado porque está com falta de ar, lá não tem dessas coisas não. Diz a palavra que lá, o Cordeiro que se assenta no trono, Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Esses traumas que a gente traz, esses complexos que a gente tem, essas coisas mal resolvidas nas nossas vidas, que a gente fica lidando com elas ali, muitas vezes preso a um emaranhado ali, uns problemas que a gente fala, quando que eu vou se livrar disso, quando que eu vou sair disso? Está escrito que lá não há mais temor, lá não há dor, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, não há medo, não há temor. Aleluia. Ele, o Cordeiro que se assenta no trono, Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Páscoa, Deus, é esperança. Páscoa é a mensagem de que a vida após a morte. Nós como povo de Deus, nós somos aqueles que creem. Nossa esperança não é para essa vida apenas, nossa esperança é por toda a eternidade. De eternidade a eternidade Tu és Deus, aleluia. Glórias a Deus. Você crê nisso, querido? Então por isso nós vamos ceiar, por isso nós vamos participar da mesa, comer do pão e beber do cálice. Você que está aí, talvez no conforto da sua casa, eu não sei onde você está, mas você preparou os elementos da ceia. Eu quero convidar você agora a pegar aí então o pão, você possa pegar aí agora também o cálice, e eu vou estar orando com você, orando por você, e nós vamos estar consagrando ao Senhor, porque esse pão, ele simboliza o corpo de Cristo, o corpo que foi entregue por nós ali na cruz do Calvário, e este cálice é o cálice como o apóstolo Paulo escreveu ali à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 23, que ele disse, este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, no meu sangue, disse Jesus. Então, eu vou estar aqui orando agora, e depois nós vamos estar comendo juntos este pão que simboliza o corpo, e este cálice que simboliza o sangue do Cordeiro. Amém? Pai Santo, eu quero orar agora, consagrando esses elementos. O pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue por nós naquela cruz, foi despedaçado, dilacerado no meu lugar, no lugar desse meu irmão, ó Deus, e nós queremos receber com ações de graças, esse pão, ó Deus, pela fé, pelo mistério da fé, ele simboliza para nós o corpo de Jesus, e este cálice, que também pelo mistério da nossa fé, simboliza o cálice da nova e eterna aliança, no sangue do Cordeiro. Nós fazemos parte da tua mesa, nós participamos da mesa do Senhor, nós recebemos como ações de graças, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do Pai. Então você que está aí com este pão, coma agora. Dê graças a Deus. Conforme diz as Escrituras, depois de ter comido o pão, então eles beberam do cálice. Jesus disse, este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Em memória de Jesus, beba o cálice.
Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, que dia feliz, porque somos lembrados, Deus, de quão maravilhosa é a Tua graça para nós. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, Senhor. Então nós Te louvamos nesse dia, por nos alcançar com tão maravilhosa graça. Que tremenda graça, como nós cantamos. Senhor, há pessoas que entraram aqui tão abatidas, tão desanimadas, há pessoas que talvez estejam recebendo, ó Pai, essa mensagem através da live, não puderam estar aqui conosco, que estão participando, ceando a partir de onde elas estão. Ó Deus, Senhor, eu Te louvo por essa graça tão maravilhosa que nos toca agora, nos revigorando. Seja revigorado aí, você que estava vivendo um tempo de abatimento. Esses dias têm sido dias tão difíceis, não é verdade? Mas sabe, para todos os dias você tem a graça de Deus. Você pode contar com a graça de Deus agora. Ela te renova, ela te restaura, ela fortalece você, ela vem sobre nós. Nós não saímos daqui. Hoje é Páscoa, querido. Hoje é o dia onde a cristandade na face da terra, ela comemora, ela celebra a vida, ela celebra a vitória da vida sobre a morte. Nós estamos aqui celebrando. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença que é real neste lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está trazendo vida aqui agora. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós vai retornar desse lugar como chegou. Deus, eu declaro, Pai, pessoas que entraram aqui deprimidas, sendo envolvidas por uma presença gloriosa, pessoas que estão recebendo esta live, recebendo agora, Pai, um toque especial, trazendo cura no coração. Toda tristeza, angústia, toda amargura, tudo isso está sendo arrancado, aleluia. O poder da vida está entrando em cada um, o poder da vida, o poder da ressurreição está tocando cada um de nós, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei, que a minha vida, a sua vida está segura. Ela está segura nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Vamos cantar pela última vez esse refrão. Porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Nós não temos temor, porque Ele está vivo, aleluia. Declare nessa manhã, para a glória de Deus. Oh, aleluia! Por quê? Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive, não há temor, temor não há, mas eu diga para você mesmo que vivo está nas mãos. Diga, minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está, aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Senhor. Senhor, leva o Teu povo agora, debaixo dessa nuvem poderosa. Leva o Teu povo, Senhor, debaixo desse ambiente, que esse ambiente se estenda em cada lar, Pai. Onde essa live chegar, Deus, que esse ambiente que nós estamos provando aqui se estenda, Senhor, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, Senhor, um fortalecimento. Gente que estava sofrendo, como alguém me ligou ontem, desespero, chorando por medo desse tempo, medo do Covid, medo até de morrer. Senhor, é verdade, a gente não quer, a gente fala do céu, óbvio, mas a gente quer viver aqui, quer crescer, ver os nossos filhos crescer, a gente quer, todo mundo, lógico, não porque a gente não ame o céu, mas é porque a gente tem um apego aqui.
Mas, Senhor, nos ajuda nesse tempo, acima de tudo, a mantermos os nossos olhos na eternidade. É tempo da igreja olhar para a eternidade. É tempo da igreja, Senhor, manter os olhos fixos na eternidade. Porque de um jeito ou de outro, Senhor, o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor está chegando. O Senhor vai vir buscar a tua igreja e nós precisamos estar preparados. Ah, meu Deus, então eu oro, eu abençoo esse povo, Senhor. Fortalece cada um. Fortalece aqueles que estão lidando com depressão, que estão lidando com pânico, ansiedade. Ó Deus, põe a tua mão sobre nós. Põe a tua mão sobre o teu povo, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. Nós saímos daqui, ó Deus, diferentes mesmo. Nós terminamos esse tempo aqui, que é um culto da igreja, a igreja reunida, mas, ó Deus, nós queremos continuar cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o teu povo. Eu abençoo com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a restauração, a alegria do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Se você crê e recebe, diga amém bem forte. Amém. Deus abençoe. Olha, eu quero falar com você agora sobre um tema que é um pouco sensível, e nós temos todo cuidado quando nós vamos tratar desse tema, principalmente para fora, né? Eu digo para fora porque nessa live pode estar chegando para muita gente aí, né? Pessoas que não entendem, né? Vivem dentro de um outro contexto e não tem problema. Deixa eu deixar claro, você de forma alguma, não deve se sentir constrangido, ou, né, se você tem dúvidas sobre esse assunto, cuidado, sabe? Às vezes existem expressões assim, que são jacosas, são expressões pesadas, pessoas falam, toma muito cuidado, sabe? Não julgue aquilo que você não conhece, né? As pessoas falam de coisas que não conhecem. Esse momento é um momento que eu quero falar aqui com a nossa comunidade, nossos irmãos que pertencem à nossa comunidade. Se você pertence a outra comunidade, você ajuda a comunidade a qual você faz parte. Se você não pertence a nenhuma comunidade, você faz aquilo que você entende ser o melhor para você. Tá bom? Você não precisa se sentir aí, não, estão querendo, não, nossa intenção de forma alguma. Agora, nossos irmãos, a gente entende esse tempo, é um tempo diferente, mas a gente continua tendo aí os nossos compromissos, não é? Que acabam aí não alterando praticamente. Então, quero convidar você a se manter fiel, mesmo em meio a esse tempo, tá bom? Que você possa ser fiel, que você possa honrar a Deus com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, reconhecendo o Senhor, né, como dono de todas as coisas, como um mordomo fiel, né, um administrador fiel, que você possa honrar o Senhor. Então, isso tem sido feito aí a partir da conta, não é? Você tem aí o número da conta, pode ser feito através de Pix, pode ser feito através de um depósito ali, né, no caixa mesmo, né, no caixa rápido ali, através do envelope, aquilo que ficar melhor a você. O desejo do meu coração, a minha oração, é que Deus, Ele continue com a mão dele sobre você, te sustentando, que Ele te dê sabedoria, te dê estratégia. Existem pessoas aí que de repente nesse tempo precisam de muita graça de Deus e sabedoria, tá? Que Deus coloque a mão sobre você, que Deus prospere as obras das tuas mãos em o nome de Jesus. E nós vamos continuar, né, fazendo o que a gente sempre faz, assistindo aqueles que precisam, né, socorrendo aqueles que necessitam, é uma das funções da igreja, do corpo de Cristo. A gente vai continuar fazendo esse trabalho. Então quero apelar a você aí, se mantenha fiel, né, uma pessoa que tem honrado a Deus aí com os seus recursos, em nome de Jesus. Eu abençoo as obras das suas mãos, que Deus Ele possa prosperar tudo aquilo que você fizer, em nome de Jesus, amém. Tenho uma ótima novidade para trazer para você. Nós estamos disponibilizando ao final dessa live uma sala de oração. Como vai funcionar? Tem um link aqui, vai ter aí, ó, na bio, vai estar nos comentários, um link do Zoom.
onde você vai clicar e você vai entrar nessa sala. E nós vamos ter ali um intercessor, um líder de célula, que vai estar orando por você e orando com você. Você que precisa de oração, você que nesse momento precisa desse apoio, nós estamos disponibilizando então para você essa sala de oração. É só clicar, vai estar aparecendo aí em algum lugar esse link aqui embaixo, na bio ou no comentário, e você entra na sala e alguém vai estar ali para atender você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.